Tião, penetração feita, Tião, saiu do gol. Corinthians, Tião, número 5. 3-3 no Morumbi. Eu estava acabando de dizer que a coisa não ia ficar pelo gol do Leivinha. 3-3, Tião. Até chegar àquela vitória consagradora, Tião percorreu um longo caminho que começou nas peladas das ruas do Itaim Bibi, na zona sul de São Paulo. Foi ali que o pequeno Tião começou a alimentar um sonho que povoou a mente de grande parte dos garotos. E ele não era uma exceção. Minha infância foi uma infância boa, não me queixo não. Eu não parti para droga, que hoje é uma coisa comum, né? Na minha época a gente tinha aquelas peladas de rua, que hoje a gente não vê mais, que os outros esportes já estão já bem influenciados, né? Que é vôlei. Na minha época a gente jogava só futebol, era aqueles golzinhos no meio da rua. Minha rua foi a primeira a ser iluminada, então eu jogava futebol direto, entendeu? Então eu vivi muito em função do futebol naquela época. Era uma coisa que a gente gostava demais, né? Eu, principalmente, adorava futebol. A gente vai assistir jogos, então às vezes imagina, né? Um craque, mas nunca imagina de estar lá daqui 4, 5 anos, no meu caso, né? Que eu assisti muitos jogos daquela época. E depois de 5 anos eu estava lá dentro e o pessoal me assistindo. Então é um sonho que torna-se realidade, mas eu nunca imaginei de ser jogador de futebol, porque tinha muitos jogadores na várzea muito bons, né? Então era difícil você ser aquele ali vai ser jogador de futebol. Então talvez por isso que eu consegui, né, ser jogador de futebol. Eu jogava na várzea do Itaim Bibi, né? Então uma tarde eu fui para treinar no time de peneira contra um time aspirante do Corinthians. Cheguei lá, eu cheguei tarde, fui eu e meu irmão na época. Cheguei lá, nós não conseguimos treinar porque o treino já tinha começado. Então na época o professor Teixeira, que hoje é treinador, ele me apresentou para um diretor de futebol do departamento amador. Aí eles marcaram para mim treinar na sexta-feira, no juvenil. Aí eu fui na sexta-feira, treinei, o fato é que eu treinei e nem imaginei que eu estava treinando com o juvenil principal. Treinei até muito bem. Terminando o treino, estiveram 2 diretores para me pegar os documentos, para me levar os documentos para o clube, que eles viam. Eu, na outra vez, não levei inclusive os documentos, fui lá, treinei mais uma vez. Aí eles me avisaram que eu tinha que estar lá mais cedo, que eu tinha idade infantil ainda. Aí nessa outra vez eu fui e levei a identidade na época, né? E fiquei treinando, disputei um campeonato de preparação, um campeonato paulista. E aí fui subindo. Corinthians ainda. Vem no Corinthians. Tião. Gol! Tião, 24 minutos e 30. Agora, Corinthians 2, São Bento 0. E quem eram os seus companheiros naquela época, Tião? Rivelino, Oswaldo Cunha, Thales, Flávio, o próprio Gilson Porto, Edson, quem mais? Tinha bastante, Benê, Paulo Borges, Buião, tinha muito, Clóvis, Galhardo, eu peguei grandes jogadores na época, né? No meio do campo era o Dino, o Nair, o próprio Edson jogava às vezes de volante. E eles me ajudaram bastante, me deram bastante moral. Inclusive eles assistiam muitos jogos do juvenil, que era realizado no Parque São Jorge. Então, eles já davam moral por causa disso, que eles viam a maneira de a gente jogar e eles gostavam. Inclusive a gente sempre foi, como eu te falei, a gente sempre foi humilde, a gente cumprimentava, sabe? Ficava às vezes, ou passava para cumprimentar, porque tinha muito isso aí, sabe? Do jogador passar, nem te olhar na cara, certo? Talvez nem tanto como hoje, mas naquela época tinha essa certa discriminação, porque é um jogador que está subindo para tirar o lugar de um outro. O futebol sempre foi assim. Cadê que veio para somar? Não veio para somar, porque não existe jogar 12, tem que jogar só 11. Então, às vezes, o titular, que na época ele não quer sair para dar lugar, chance para aquele que está subindo, entendeu? Então, mas eu, graças a Deus, não sofri isso aí. A versatilidade do futebol de Tião logo chamou a atenção do veterano técnico Lula. Foi ele que, depois de se consagrar no magistral Santos da era Pelé, descobriu em Tião o parceiro ideal do reizinho do parque.
Em pouco tempo, ele se transformou no mais fiel discípulo da garra corintiana. Começava então um casamento que duraria quase 10 anos. E como é que foi a sua estreia no time principal, Tião? Foi um negócio emocionante, né? Eu voltei de uma seleção pré-olímpica e já fui convocado para ficar na suplência, né? Entre os 18 jogadores convocados para a concentração. E jogava Palmeiras e Corinthians, uma quarta-feira à noite no Pacaembu. O Palmeiras até estava disputando a Libertadores, jogou até com time misto, não jogou alguns jogadores só do time principal. E eu estava no banco, o treinador era o Lula, que foi do Santos. Aí o Rivelino se machucou. Isso eram 25 minutos do segundo tempo. O Rivelino teve uma torção de tornozelo e eu entrei no lugar dele. E o principal do jogo de futebol, principalmente esses que estão começando, é a primeira bola. Então a primeira bola eu já dominei, virei e já toquei certo. Então aquilo a sua descarga emocional foi na primeira jogada. Depois eu continuei jogando normal e o jogo inclusive terminou 2-2, não teve modificação no resultado, então para mim, mas eu entrei bem no jogo, porque se eu tivesse entrado, o time tivesse perdido, ou entrou mal, não sei o que, sempre tem aqueles que vão falar isso aí. E às vezes não é o caso, mas vão falar, né? Então eu entrei, o jogo continuou a mesma coisa, eu continuei jogando, até tem alguns jogadores na época, o Edson, o volante, tinha alguns jogadores que jogaram comigo até me elogiaram, entendeu? Me deram moral, me deram bastante força. Então você vai se soltando, né? Você já não vai ficando, porque a gente é uma pessoa humilde, eu me trocava num cantinho do vestiário, eu não tinha nem armário. Depois aí você vai criando moral entre os próprios jogadores, os profissionais que já estão lá. Então vai ficando as coisas mais fáceis. Aí logo em seguida fomos jogar em Piracicaba, aí jogou eu e o Edson no meio de campo. O menino não estava com o tornozelo machucado, não pôde jogar. Nós jogamos até bem, o Lula inclusive me elogiou nesse jogo aí, acho que foi 1-1 ou 0-0, não me lembro o resultado. Mas dali para frente eu já comecei a ser olhado de uma outra maneira mais uma vez. Vem a Ferroviária com o Batalhão. Oba, deu uma sopa aí. Aí está o Tião. Olha o Tião, vai marcar. Gol! Essa não deu. Não deu para você, Sérgio. Quando o Tião apareceu na área e trocou bola com o Mirandinha, estava escrito que ele teria condições de desferir o chute final. O Corinthians, no início dos anos 70, vivia assombrado pelo fantasma da falta de títulos. Não foram poucos os jogadores e também treinadores que experimentaram a ira da Fiel. Uma prova de fogo a que o guerreiro Tião conseguiu sobreviver. O time do Corinthians era muito exigente, né? Ela cobrava muitos jogadores, chegava a querer até bater em certos jogadores, entendeu? Pressionava muito. Eu, graças a Deus, você vê, eu nunca tive isso. Eu sempre saí do Pacaembu, nunca fui hostilizado, meu carro ia para Pacaembu, nunca cheguei a fazer um risco no meu carro. Mas eu acho que naquela época, não sei, a gente imagina que a federação não tinha muito interesse que o Corinthians fosse campeão. Por quê? Porque cada ano que passava, o Corinthians não era campeão, mas em compensação era o campeão de renda. Qualquer jogo do Corinthians, quando se tinha chamado pequeno, que era Botafogo, São Bento, o campo tinha de 30 a 40 mil pessoas, certo? E o Campeonato Paulista não se ganha dos times pequenos, dos times grandes. O Campeonato Paulista naquela época se decidia com o time pequeno. É ali que você tem que ter o resultado. E geralmente nessas partidas nós íamos mal, certo? Tinha o interesse de que o Corinthians não ganhasse, os goleiros fechavam o gol. Parecia que era uma coisa que a gente não acreditava. Entendeu? Então, mas vai se fazer o quê, né? Eu acho que todo mundo tinha interesse do Corinthians, pelo menos os jogadores lutavam bastante, mas eu até acho que em 74, o time inteiro jogou muito mal aquele ano de 74, somente a última partida. Aquele campeonato tivesse sido feito com uma partida só, o Corinthians tinha sido campeão. Porque não tinha sentido tanta responsabilidade do título como teve na segunda. O fato é que, o Ney era um ponto de esquerda baixo, ele trombava com o Zé Maria, caiu o Zé Maria e o Ney ficava em pé. Entendeu? Eram umas coisas que a gente não acreditava. E aquele jogo, quem fizesse o primeiro gol, ganharia a partida. E o Palmeiras foi feliz, fez o gol e ganhou e foi campeão. Jair. Brito sobe, Levinha mais que ele. Atenção, tá aí o primeiro gol! Palmeiras, Ronaldo, aproveitando a bola rebatida,
Abre a contagem em Morumbi. Palmeiras 1, Corinthians 0. São títulos que você perde que você jamais esquece. A pessoa que perde um título, ele fica pelo menos 2 dias sem dormir. Ele fica 2 dias, sabe, preocupado. Aquela partida, ela fica na sua cabeça direto, entendeu? Então, você não esquece, você fica muito, sabe, você tem um desgaste emocional violento, muito grande. 0-0 no estádio da Ilha do Retiro, Santa Cruz e Corinthians, em Recife. 5 minutos são decorridos do primeiro tempo. Futebol é cultura. Rivelino. Por falar no Rivelino, ele foi realmente muito importante para a sua carreira, Tião? Ele foi o seu grande companheiro? Foi. Eu canso dizer que, para mim, depois do Pelé e Garrincha, foi o jogador mais completo que eu fiz, independente de ter jogado com ele. Mas eu acho que foi o jogador mais completo que eu vi jogar. Jogava muito, batia na bola de qualquer jeito, fazia cada lançamento de rosca que a pessoa no Pacaembu ficava abismada. E ele me ajudou muito, ele interferiu até uma vez no meu contrato. Porque ele gostava, mas ele gostava de jogar comigo. Corinthians ainda. Vem no Corinthians. Tião. O reinado de Tião com a 5 do Corinthians terminou melancolicamente em fevereiro de 1977, uma confusa transação com o Juventus. Eu saí do Corinthians para tentar fazer uma ponte na época. O fato é que quando eu saí do Corinthians, eu parcelei meus 15%. Eu cheguei para o Matheus pedir que ele reduzisse o valor do meu passe, que na época o Corinthians queria 2 milhões, né? Aí eu consegui que no fim o Corinthians vendesse para o Juventus por 300 mil em 5 parcelas de 60. Meus 15% para mim poder sair, eu fiz em 10 vezes. Você vê como o jogador naquela época não tinha tanta... A gente se metia às vezes num contrato que hoje tem o procurador. Você acha que valeu a pena ter investido tanto tempo no Corinthians? Eu acho que valeu, né? Eu acho que eu marquei. O fato é que você vê essa entrevista aqui. Se eu tivesse jogado 9 anos somente no Sorocaba, eu teria assumido. Se eu tenho alguma coisa, eu posso dizer que eu devo ao Corinthians, entendeu? Eu vou ser sério, era palmeirense quando garoto. Mas as minhas maiores partidas no Corinthians foram contra o Palmeiras. Minhas maiores partidas. Mas depois você passa a conviver. A viver os momentos ruins, os momentos bons, então você passa a gostar. Hoje, juro por Deus, eu sou corintiano até embaixo d'água. Eu fico até nervoso. Às vezes minha mulher nem gosta que eu assisto, que eu fico nervoso. O que eu torço pro Corinthians é um absurdo. Eu só não vou no campo. Eu acho que em virtude da própria violência no futebol, sabe, eu me afastei. Eu acho que talvez não tenha mais nada a ver. Eu gostaria de ir. Talvez o dia que entrando no Pacaembu para assistir um jogo, nossa, eu vou sentir muito, porque eu sou uma pessoa sabe, que eu choro bastante quando assisto jogo do Corinthians, a seleção brasileira, isso me emociona. Que é uma coisa, parece que é um sonho que você viveu, que hoje você acordou e já não existe mais. Adão deixou a Tião, visou a meta. Futebol é